segunda-feira, você já sabe, a gente já está aqui na terceira temporada do podcast que falamos sobre empreendedorismo, vendas, gestão. Você já me conhece, você sabe que já passaram mais de 80 empresários aqui, falando sobre as suas histórias de vida, sobre como superaram muitas vezes percas, né, nesse processo de empreender. E hoje eu vou trazer também aí um case de sucesso, sim. Até antes de falar sobre ela, eu preciso pedir para você o quê? Compartilhar bastante esse conteúdo, ativar o sino do canal, se inscrever, comentar muito. E também nesse começo eu quero agradecer a Mari Graudin, que já esteve aqui e foi a pessoa que me proporcionou conhecer, né, a nossa convidada, que eu vou falar agora sobre ela. Mari, muito obrigado, viu? É um conteúdo aí de muita relevância hoje e você vai entender o porquê. Porque eu vou conversar com a Charlotte Odebrecht, falei certo? Alô. E o tema é Transformando Recebíveis em Dinheiro, Estratégias de Gestão Financeira para Empreendedores. Para você que não conhece a Charlotte, você vai ter a oportunidade, porque em vários momentos aqui no bate-papo vai passar o arroba dela, então você pode ir lá seguir ela, pode ver o conteúdo dela, que é de excelentíssima qualidade. Fiquei, lá, vai passar daqui a pouquinho já o primeiro dela. Fiquei aí uns 15 dias olhando o conteúdo, é conteúdo de valor, principalmente sobre vida financeira, que é um tabu ainda, infelizmente, mas a gente vai conhecer um pouquinho desse mundo com ela. E ela é sócia do Grupo Valorem, onde, né, eles transformam recebíveis em dinheiro à vista. Eu até coloquei aqui uma frase que eu achei interessante no seu LinkedIn, tá ali, né? Você já imaginou poder transformar o que você tem para receber a prazo em dinheiro imediato, de forma rápida e sem complicação? É exatamente isso que a antecipação de recebíveis pode fazer pelo seu negócio. Charlotte, muito bem-vinda e eu quero aprender com você sobre esse tema nesse nosso bate-papo. Boa noite. Boa noite. Bom, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, falar para, né, os teus convidados, porque é uma missão minha, muito importante, falar um pouquinho mais sobre esse tema que ainda é desconhecido, principalmente antecipação de recebíveis, que não é nos bancos tradicionais, né? A nossa empresa, ela é um FDIC, é um fundo de investimento formado somente com esse objetivo, onde nós atendemos empresas médias e grandes e que precisam transformar os seus recebíveis. Então, não é um empréstimo. É um dinheiro que já é seu, mas ele tem um prazo para ser recebido. E nenhum empresário aguenta ficar esperando 60, 90, 120 dias para receber por um produto que ele já produziu. Então, ele já gastou, né? Ele gastou na frente. Luz, gastou matéria-prima. Teve os funcionários que já receberam, né? O imposto, né? Que o nosso sócio, o governo, é sempre o primeiro a receber. Sim. Então, o que fazer quando ele tem um contrato, quando ele tem uma duplicata, quando ele tem um recebível de cartão, né? Que está a ser recebido. O que ele faz? Ele traz isso e ele transforma isso em dinheiro hoje para continuar aumentando a sua produção e crescer o seu negócio. Perfeito. Antes da gente entrar no tema, de fato, eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história e como que esse mundo apareceu para você. Porque vamos lá, né? A gente não tem essa cultura de falar sobre vida financeira e, sobretudo, mulheres, né? Eu estava conversando aqui com ela antes da gente começar. E como que você chegou nesse mundo? Quem que encontrou quem? Fala um pouquinho da sua história para nós. Bom, eu sou formada em turismo e hotelaria. Então, nada a ver com o que eu faço hoje. E eu morei 10 anos nos Estados Unidos. Quando eu estive lá, eu conheci uma pessoa da área financeira. E eu percebi que essa pessoa tinha uma remuneração adequada com a quantidade de horas de trabalho de qualidade que ela fazia. Então, naquela época, eu já me interessei bastante pelo ramo. E entrei na área financeira nos Estados Unidos. E lá, o país é altamente competitivo. É outra pegada, né? Exatamente. Então, lá eles já têm isso muito mais desenvolvido. Depois de alguns anos, o meu padrasto me convidou para tocar uma empresa de hotelaria que eles tinham aqui no Brasil. E na época eu falei, não, para a área hoteleira eu não vou mais. E ele me falou o seguinte, eu tenho uma factory, mas bem pequenininha, quer tocar? Eu falei, quero. Olha só. E aí me mudei, enchi um container, convenci o meu marido, que é americano, a vir para o Brasil, filhinha de 1 ano no braço. Uau! E entrei aqui sem nem saber o que era um recebível, uma duplicata e nem mesmo uma factory, essa que é a verdade. Mas como eu tinha uma filha pequena e eu queria muito voltar para o Brasil, eu topei o desafio. E dali eu fui aprendendo e percebendo uma oportunidade de inovar muito num setor que era tradicional,
que era antigo, que era totalmente desqualificado no sentido de mal visto, né? E também pouco profissionalizado. Então, eu consegui nessa experiência aí da parte comercial americana, né, de trazer agilidade, de trazer atendimento para o cliente, para um setor que estava completamente esquecido. Uau. Mas eu dei muita sorte, porque nesse meio tempo, alguns pioneiros trouxeram para esse mercado o FDIC, que é um fundo de investimentos, onde a gente capta recursos no mercado, né, e consegue aumentar e muito os volumes. Então, para você ter uma ideia, hoje são mais de 400 bilhões em FDICs no Brasil, né, que são movimentados todos os dias. Se os FDICs parassem hoje, o Brasil pararia. Uau. Mesmo com os bancos, né, estando acontecendo, porque a gente fomenta empresas menores, os fornecedores dos grandes. Então, só na Valorem a gente movimenta cerca de 5 bilhões ano. Sim. São volumes significativos. Por quê? Porque os empresários entenderam que lá a gente só faz isso. Não tem mais nenhuma venda casada. Não tem que comprar um consórcio, não tem que comprar uma capitalização. Então, ficou muito prático, muito rápido, né, se especializar justamente na antecipação e somente nisso. E falando um pouquinho da Valorem, fala para nós os números, né? Eu estava vendo ali prêmios, premiações. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Até porque esse conteúdo vai chegar em outros estados também. Sim. Então fala um pouquinho aí da sua empresa para nós. Olha, eu acho que o nosso maior orgulho, Mari, claro, além de ter uma história de 23 anos, é ter no ano passado sido escolhida como a melhor empresa para se trabalhar pelo valor econômico do Brasil. Uau. Né? Então, para mim, isso foi uma grande honra, uma conquista construída aí mais de uma década. Tu não consegue chegar num patamar desse sem fazer um trabalho muito forte de gestão ao longo do prazo. Sim. Mas isso já vem de um trabalho também antes de GPTW, Great Place to Work, né? Onde a gente já vem investindo em conhecimento, em gestão, em retenção, em qualidade de vida e, especialmente, em trazer para os nossos colaboradores uma condição melhor. Porque, no final de contas, tudo isso é ótimo. A gente quer... Mas e os de dentro, né? Exatamente. A gente quer o quê? Dinheiro. E a gente quer ver o nosso colaborador, os nossos parceiros progredirem. Que legal. Então, não tem nada que nos traz mais orgulho do que saber que alguém saiu numa condição muito melhor, que se aposentou, mas conseguiu realizar sonhos. Sim. Agora... Vamos ser claros, tudo isso é possível quando a empresa tem lucro. Sim, né? Então, temos que ter empresas com lucro para que isso possa acontecer. E aí eu até queria te perguntar, porque hoje a gente ouve muito sobre isso, né? Sobre a qualidade de vida do funcionário, cultura organizacional. Nem estava aqui, mas aí você falou, veio, né? Na sua visão, o que é hoje a empresa poder proporcionar, por exemplo, essa qualidade de vida? Você poderia dar um exemplo para nós do que vocês fazem lá hoje? O que as pessoas querem, tá? Não é piscina de bolinha nem ping-pong. Maravilhoso. Isso é bobagem. Isso até pode ajudar, mas as pessoas querem duas coisas. Primeiro, elas querem pertencimento e querem colaborar. Perfeito. Elas querem ter importância e serem ouvidas. Ponto. Ninguém mais quer estar por estar apertando o botão. Segundo, elas querem crescimento. Então, uma empresa que abra portas, permita a troca de ideias, permita que eles se manifestem. A gente tem que cuidar porque a gente está quase entrando aí num paradigma que quase ficou absurdo, né? A gente está quase demais, né? Onde é que está o resultado? Sim. Então, o nosso objetivo é que, sim, a gente valoriza quem traz resultado. Tem que trazer resultado. Então, quer colaborar? Quer pertencer, ok, mas aqui do outro lado que eu exijo é resultado. Então, não é porque a gente é GPTW, não é porque a gente foi eleito que é fácil. Pelo contrário, trabalhar na Valorem é extremamente desafiador. A responsabilidade aumenta muito mais agora, né, com esse prêmio. E aonde a Charlotte estava quando soube desse prêmio? E, cara, o que passa na cabeça, né? Você chorou? Como que é? Porque é muito tempo e muito esforço. E aí você receber esse prêmio. Como que foi para você? Lembra o dia? Chorei. Chorei porque eu acho que foi o coroamento de um trabalho de uma década para mim. Né? Eu estou na Valorem há 13 anos, mas, claro, os primeiros anos a gente não estava tão empenhado ainda nisso. E várias pessoas passaram para que a gente chegasse lá. Né? E o ano passado foi difícil. Então, quando veio esse prêmio, foi difícil, mas valeu a pena. Foi aquele choro, né? De tipo, estava no caminho certo, né? Isso, porque é muito fácil. E isso eu falo para qualquer empreendedor, gente. A gente olhar para o lado, olhar para o outro e você vê o teu concorrente indo.
E às vezes você se Você fala pergunta, assim, eu tô fazendo alguma coisa de errado, o que que eu né? tô fazendo de errado? Sim. Como é que fulano está crescendo tanto? Como é que fulano está tendo tanto resultado? Mas a gente não sabe o que está por trás. A grama do vizinho, ela é mais verde, né? Então, por mais que a gente tenha um GPTW, não quer dizer que não tenha as dificuldades. Pelo contrário, as brigas são intensas, né? Tem discordância de opinião o tempo inteiro, né? Então, os desafios são enormes. Não é um mar de rosas chegar nesse ponto. Né? E conseguir isso, né, com essa qualidade e o orgulho dos funcionários, né, quando souberam também, né? Aí eu acho que traz mais ainda esse senso de pertencimento, né, para a sua equipe, né? Porque esse é um prêmio da empresa, mas isso valoriza o currículo, né? Fiz parte de uma empresa GPTW, fiz parte de uma empresa que foi eleita a melhor. As pessoas querem colocar isso também no seu currículo. É bom para mim, para a empresa e para todos. É bom para todos ganham, né? Todos ganha. Eu coloquei aqui, gente, separei, e vocês devem estar falando assim, Mário, por que você está com essa folha? Eu falei, né, para Charlotte, quem me conhece sabe que eu sou muito transparente. Esse mundo, para mim, eu leio, mas é o mundo dela. Então eu falei, não, deixa eu pelo menos alguns temas aqui para eu não me perder. E eu vi uma reportagem, inclusive ontem, eu achei muito, muito boa. Vou depois até compartilhar nos meus stories, que eu vi no site do Serasa, e fala assim, ó, 40% das mulheres querem empreender para ter uma independência financeira. Queria que você nos contextualizasse sobre isso e aonde que você vê que a mulher está nesse mundo, né, de vida financeira, empreendedora. O que você vê? O que mudou, talvez, né, daquela época que você começou para essa mulher agora que cada vez mais quer sair, quer empreender? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Bom, eu posso contar pela minha própria experiência. Quando eu comecei nesse mercado há 13 anos atrás, qualquer curso, qualquer encontro que eu colocasse os pés, eu sempre era a única. A primeira mulher a aparecer. Porque esse é um mundo extremamente masculino. Nós não temos na nossa cultura, primeiro, falar sobre vida financeira, seja pessoal ou de empresa. Quando eu olho para empreendedores, o que acontece? A maioria dos empreendedores vem de 2 segmentos de dentro de uma empresa. Eles são excelentes em vendas, são excelentes vendedores, marqueteiros, fazem um belo trabalho aqui, ou eles vêm da produção fabril, eles produzem alguma coisa. Então, é apenas normal, se a gente olhar em geral, que a maioria dos vendedores e também a maioria das pessoas que trabalham na fábrica, no chão, são homens. Já começa por aí. Sim. E aí, essas pessoas que decidem empreender. Então, é raro você ver mulheres. Mas, tanto no ambiente financeiro, de fundos, que eu frequento e bastante, quanto nas empresas, eu tenho visto cada vez mais mulheres assumindo a frente. De todos os tipos de negócios, de todos os tipos de segmentos. Então, recentemente eu visitei uma empresa que ela faz embutidos, né? Então, assim, uma coisa que não é muito feminina, a gente não gosta muito de pensar em abate, né? Pensar em carne, tudo isso. Ela toca a empresa. A maioria começou com pai ou veio de família, mas as mulheres elas estão se qualificando hoje muito melhor do que os homens. E elas estão assumindo até na frente, às vezes, de um irmão, de um primo, porque elas estão estudando mais. Em geral, tá, gente? Não posso falar que é todos, tá? Sim. Em geral. Só que as mulheres, elas têm medo de começar. Então, a maioria, ela entra no tranco. Isso, entendeu? Vai, tipo, não a maioria, mas assim, me corrija, parece assim, tem que acontecer, às vezes, uma tragédia para a pessoa falar, cara, eu não tenho mais nada, eu preciso fazer isso. Né? Exatamente. É mais ou menos assim. Foi exatamente esse caso. O pai dela ficou muito doente. Olha aí. O irmão não deu conta, ela teve que assumir. E está fazendo um excelente trabalho. Por quê? Porque a mulher sempre acha que sabe menos do que ela sabe. Ela é cautelosa. E por que a gente é assim no teu ponto de vista, gente, Charlotte? porque isso é genético. Não tem o que fazer. Geneticamente, nós somos criadas para ficar dentro da tribo, dentro da caverna, cuidando dos filhos, gente. Isso é genética, é muito difícil contra a genética. E eu nem acho que está errado, né? Só que algumas, como a gente, o DNA veio diferente já. Veio diferente, não Mas tem genético, como. gente. Sim. Não tem como a gente lutar contra isso. Entendendo isso, nós podemos ser mais assertivas. Né? Então, assim, nós pensamos muito e nós temos muito medo. E por isso que, geralmente, as mulheres que tomam frente vão muito bem. Porque elas são mais cautelosas, planejam melhor
pensam mais e o homem toma mais risco. Que dá muito certo ou não. E também, né, falando assim, né, principalmente, vamos lá, né, há alguns anos atrás, quando você começou, tem também aquela questão, e vamos ser bem sinceros, porque você já deve ter passado por isso. Eu hoje não vejo mais tanto, tô falando da minha vida, tá, gente? Mas assim, a necessidade da gente provar que a gente é boa, porque, né, que nem no mundo financeiro. Hoje você já consegue ver mais pessoas, mas, pô, chegar numa sala, né, fazer um curso, só tá você lá. Aí você tá com a resposta certa. Já aconteceu isso com você? Você sabe que você tá falando certo. Você já teve alguma situação como essa de, tipo assim, enfrentar isso por ser mulher ou não? Tenho todo dia. Eu morro de medo até hoje. Por isso que a Mari trouxe, ela falou, Mari, ela é tipo a gente, ó, papo todo reto, dia. Transparente, é isso. Vocês acham que eu não tenho medo? É claro que eu tenho. Eu tô nervosa de estar aqui. Só que parece, a gente, tá ótima. Só que eu me desafio o tempo inteiro. É isso aí. Estou nervosa, mas eu vou. Porque se eu não vier aqui, como é que eu vou dar o próximo passo? Hoje posso não ser tão boa na entrevista, amanhã seria um pouquinho melhor, depois seria um pouquinho melhor. Uau. Cada vez que eu entro nessa sala cheia de homens, eu morro de medo. Eu tenho vergonha, né? Eu tenho medo de não pertencer. Aliás, eu sei que eu não pertenço, porque é o clube do Bolinha. Isso é impossível, porque, de novo, é genético, é provado que um homem responde diferente a uma conversa feminina e masculina. Aos poucos, porque eu já estou nisso há 13 anos, a gente vai conhecendo as mesmas pessoas, vai se relacionando, eu fui criando uma rede de apoio. Mas ainda tenho medo e vergonha. Vou com vergonha e com medo mesmo, paciência. Claro. É a questão da superação. Sim. Cada dia ele tá menor, cada dia minha confiança vai aumentando e vai ficando um pouco menos difícil. Ou novos medos, né? Porque vamos lá, né? A gente está falando de uma empresa que está crescendo cada vez mais e aí vão ter novos medos, né? Os medos, meu Deus, amplio, não amplio, contrato, não contrato, vou para mais lugares, não vou. Agora são novos medos, né? Especialmente neste mercado que nós estamos vivendo, que tem sido extremamente difícil para o empreendedor. Eu acho que 2023 foi o ano mais difícil que eu já vivi como empreendedora e que eu vejo as empresas passando uma dificuldade gigantesca. Nós tivemos recorde de recuperações judiciais. Nós estamos com um governo que, né, não tem assim um apoio grande. Não tá indo, né, gente, para os empresários, assim. Eu posso falar porque eu tenho uma agência de marketing digital e a gente percebe, é digital, é uma explosão, tal, mas mesmo assim a gente sente as pessoas um pouco tipo, opa, sem novos investimentos. Isso. Estamos todos fazendo o mínimo para manter o custo baixo, porque não temos certeza. Né? E aí que eu acho que é interessante a questão da antecipação de recebíveis, porque você não está pegando um empréstimo para fazer um grande investimento. E sim, você está apenas adiantando um recurso que já é seu e você não perde, diríamos assim, controle do seu recurso em caixa. Perfeito. Mas falando de empreendedorismo em geral, tem sido um ano muito complexo, especialmente para a indústria do Brasil, que está sofrendo muito, né? Demais. A gente trouxe aqui algumas pessoas de indústria. E eu até quero pegar isso, porque até tem um amigo meu que falou, eu preciso assistir esse bate-papo hoje, que eu quero saber essa questão da antecipação. Isso. Porque, sim, existem empresários que estão angustiados nesse momento. O ano está finalizando. Estava conversando com um empresário semana passada aqui de Joinville, ele falou, a percepção que eu tenho é que o ano começou, mas não começou, e já está terminando, uma coisa muito estranha. Aí a gente faz o planejamento, aí parece que o planejamento já não dá nem mais para fazer um planejamento a cada 3 meses mais, é no dia a dia e vamos. Então, trazendo isso, agora eu vou trazer realmente perguntas sobre o produto, né? Sobre a empresa da Charlotte, o que essa empresa eles podem trazer de solução para você. Então, a primeira pergunta, eu queria aprender com a Charlotte, e você também aí de casa vai aprender, quais recebíveis podem ser antecipados? Tá bom. Todas as suas duplicatas, né, que são vendas a prazo, contratos, todos os tipos de contrato, inclusive, em alguns casos, a performar, ou seja, contratos ainda não feitos. Olha aí, gente. Tá? Então, vamos supor que você tem um contrato, você faz um serviço, vamos supor, para a fábrica da BMW, uma manutenção lá, né? Então, você tem um contrato mensal e todo mês esse contrato tem um recebimento de R$100 mil. Isso é em contrato. Então, muitas vezes a gente antecipa a parcela já executada e, às vezes, quando o empresário precisa fechar alguma conta, comprar uma matéria-prima, a gente pode até antecipar um pedacinho desse contrato a ser realizado,
certo? Então, é uma solução interessante. Sim. Toda parte de cartão de crédito a gente também faz. E aqui a gente faz um negócio ainda mais interessante. Para quem tem venda recorrente ou parceladas, ou tem um fluxo de vendas, muitas vezes eu antecipo. Vamos supor que ele tem uma venda no cartão de 100 mil por mês. Tá. Mas ele quer fazer um investimento hoje na compra de matéria-prima, ou precisa fazer uma reforma meio urgente. Eu posso antecipar, por exemplo, 500 mil. Olha aí, gente. E parcelo isso em 12 e até 24 meses. Uau. Então, essa antecipação de cartão pode ser parcelada a longo prazo. Né? Então, isso consegue um crédito de forma bastante rápida e ágil. Tá? E outra coisa que é interessante é que as pessoas têm muito medo de abrir cadastro quando de vez em quando, mas eu tenho uma restrição de imposto, não, né, estou com algum problema no Serasa. Nós analisamos a parte de Serasa e é comum que haja algum tipo de restrição. Né? Então, ele fez um parcelamento de imposto e ficou lá no protesto. Para nós não tem problema. Né? Então, tudo isso existe uma análise não somente do crédito de hoje, mas de tendência, né? De como é que ele tem se comportado. E são problemas pontuais. Diferente de um banco que passa lá na base de dados, a gente analisa documento a documento. Então, nós abrimos algumas portas importantes para o empresário que está precisando do crédito agora. Tá. Então, assim, gente, vamos recapitular aqui. Você tá com alguma pendência, já não ouve esse material, não vou atrás. Não, ela falou, venha conversar com a gente. Em vários momentos está passando o arroba, né, da nossa entrevistada. Na bio dela também fala sobre a empresa, tá, que é a Valore. Então, assim, vá conversar. Esse conteúdo chegou em alguém que quer conversar. Como que faz? Aonde que ele pode acessar vocês? No nosso site tem uma caixinha. Qual que é o site? Fala para nós. Valorem, com M no final, .com.br. É só abrir o site, já abre uma caixinha e vai direto para o departamento comercial. Perfeito. Hoje, pessoas que estão começando um negócio, empreendedores que estão começando aí, também têm as suas inseguranças, seus medos. Existe alguma forma de ajudar também esse pequeno ou tem um tamanho de empresa? Me fala um pouquinho sobre isso. Nós não atendemos, mas existem diversas securitizadoras menores locais que atendem. Então, a solução, ela existe. Eu acho que isso que é importante. Tá, perfeito. Tá? Então, fintechs, põe só botar no Google, securitizadora, e aí põe a sua cidade. Vai aparecer um monte de opções para você começar a entender, abrir cadastro. Eu posso atender empresas que estão começando hoje de cartão. De duplicata eu não consigo ainda. Tá? E aí, empresas de duplicata, a partir de quanto? Só para a gente saber, assim, mais ou menos, uma empresa, um tamanho para as pessoas que vão chegar a esse material e falar, opa, essa é a minha empresa. A partir de 500 mil de faturamento mês. Tá, então a partir de 500 mil faturamento mês, aí você já pode entrar lá no site valorem.com.br. Zé, se você conseguir colocar aí para nós na tela, eu te agradeço, que aqui o pessoal é rápido, viu? Tá. Ó, já colocou o arroba ali do Instagram da Valorem, já tá ótimo, olha lá, arroba grupo, _ Valorem com M, então vocês podem ali também no Instagram deles e chamar eles no direct. O Zé conseguiu colocar o Insta, tá passando ali agora, tu não vê, mas eu estou vendo, mas o pessoal de casa vai ver, então você pode se conectar lá também com eles no Instagram, tá? Mas se tiver uma dúvida aí, eu assisti o programa, eu tenho uma empresa menor. Pode me contatar, que eu recomendo alguém aqui de Joinville ou da região, que nós temos diversos parceiros que a gente recomenda. Ótimo, então, porque o que eu também gostei muito nas suas redes sociais, a gente vai falar sobre isso, quando você entendeu dessa importância de se comunicar, porque assim, você se comunica, né? Isso assim, eu que fiquei esses 15 dias, você se comunica, você traz conteúdo, traz o conteúdo, né, que a gente que tem agência fala o 80% 20%, que é as pessoas que já se conectam e entendem, mas tem uma pessoa tipo a Mariana que caiu ali no teu feed, não entende, mas tem algumas coisas interessantes que faz sentido. Em que momento você percebeu a importância desse posicionamento? E também o LinkedIn dela, muito bom, gente. Eu também stalkeei o LinkedIn. Em que momento que você falou assim, eu preciso me posicionar? Olha, nessa comunicação. A minha primeira percepção disso foram 13 anos atrás, quando eu comecei nesse negócio. Na época, nós éramos uma factoring. E a grande maioria dos FDICs securitizadoras origina de factoring. Factoring era visto como uma coisa... assim, só usa factoring o cliente que está quebrado.
Existia essa É percepção. verdade, a pessoa falava muito isso. Certo? Uhum. Quando isso começou, e logo abriram as securitizadoras e os fundos, a gente começou a ver que existia um público de banco mal atendido pra caramba. Muito mal atendido. E hoje eu atendo praticamente todos os meus clientes também operam em banco. Então a gente compreendeu que não, nós temos uma expertise e um produto complementar, né? Quando eu percebi que nós estávamos fazendo operações que muitas vezes salvavam empresas, salvavam empregos, davam crédito para quem mais precisava. Isso na pandemia, né? Vocês devem ter várias histórias, Na pandemia, eu fui uma das poucas que ficou aberta todos os dias. Uau. Os clientes me agradecem até hoje. Quando eu entendi, não, espera um pouco. Nós temos vergonha de dizer que nós somos factoring e nós que ajudamos as empresas a manterem empregos, fomentamos a produção do Brasil. Economia, sim. Falei, a gente tem que ter orgulho disso. Uau. Naquele momento eu decidi que a gente ia se posicionar de forma diferente. Só que demorou um pouco até vir a parte de mídias sociais, até eu entender que eu poderia falar na plataforma de mídias sociais de um assunto chato. Uma época que todo mundo só queria falar de roupa, de look. Perfeito. E a gente acaba falando de empreendedorismo, né? E comecei muito na pandemia, falar nas redes, porque daí eu tive um pouquinho mais de tempo sobrando. Sim. E comecei tímida, com vergonha, fazendo posts muito técnicos. Acabei atraindo apenas meus concorrentes. Eu falei, quer saber? Se meu concorrente quer estar aqui, quer conversar, vamos conversar. Vamos criar uma rede de apoio. Sim. Né? Por que não? Por que não compartilhar, né? Não tem problema. Então, e aí eu fui vendo e fui recebendo esses feedbacks. Não, fala mais. E aí eu vi os meus clientes respondendo. E eu comecei a perceber, opa, estou atendendo quem realmente me importa, que é um cliente. Dali também eu vi oportunidades surgindo. Consegui fazer algumas contratações no nosso meio, porque as pessoas me conheciam, queriam trabalhar para a Valorem, para a Charlotte. Então, isso foi ficando cada vez mais forte. Né, do posicionamento, né? Eu sempre falo isso. Como é importante. Mas é um trabalho que é difícil. Muito cansativo fazer tudo isso, E as pessoas me perguntam, quem faz a tua mídia social? Quem é a tua equipe? Falei, prazer, eu sou a minha equipe. Eu faço tudo sozinha. Maravilhoso, viu? Tudo. Maravilhoso. Então, vou te falar assim, porque como a nossa agência faz tudo isso... E eu achei muito bom o seu conteúdo, assim. Eu também, é claro que os meus posts, né, claro, a gente faz muita coisa pela agência, mas eu não abro mão de fazer o planejamento estratégico dos 30 dias e o que vai, enfim, né, stories sou eu que faço, mas realmente você trouxe você simplificou. Eu acredito assim, eu olhando de fora, né, como eu não sou do mundo, Sim. tem algumas coisas que eu entendi de ler, sabe? Trazer o simples mesmo, para as pessoas comuns também. Agora eu entendi o que de fato é isso, né? Então, tá bem bacana o seu conteúdo. Obrigada. Tá bem Eu bacana. simplifiquei e é isso que a empresa procura fazer também. Simplificar a vida do empreendedor. Maravilhoso. Né? O empresário tem que ter uma vida simples, porque ele tem que se focar no que ele faz melhor, que é produzir, né? E não se preocupar. Acho que uma outra coisa que eu queria trazer aqui também é que a maioria dos FDICs, a Valorem incluída, ele pode ser um super parceiro do empreendedor. Por quê? Porque quando o empresário manda uma venda, a gente já faz uma análise de crédito. Então, muitas vezes, quando eu falo assim, fulano, esse crédito aqui eu não vou aprovar, hein? Se eu fosse você, eu não venderia para esse cliente, porque ele está com problema. Você já viu também o histórico daquele... E aí, se ele não faz aquela venda, né, muitos já não usam como filtro. Então, além de eu dar crédito, eu posso ajudar também o empreendedor a fazer melhor análise de crédito. Porque eu acho que pior do que não vender é vender e não receber. E não receber. Aí você teve toda a mão de obra, tudo, e né? O prejuízo ele é incompensável. Sim, sim. Certo? E além disso, nós fazemos uma cobrança dos títulos também para os nossos clientes em 3 fases. Então, o cara não pagou, o banco vai lá e debita da conta. Acabou. A gente liga, negocia, parcela. Não pagou, a gente manda para cartório. Então, ajuda o cliente a fazer toda essa cobrança. Tem um diálogo mesmo antes de qualquer outra coisa, né? Com cada cliente, a gente senta e negocia. Como é que tu quer a sua cobrança? Ah, não, eu não quero que proteste ninguém. Então, tá bom. Então, tu vai recomprar em 3 dias. Ah, eu quero que mande para cartório e pegue firme. Eu tive clientes que conseguiram demitir os cobradores da sua empresa, porque ele falou, não, a tua cobrança é bem melhor. Toca aí que eu não preciso. Maravilhoso. Ele viu ali uma oportunidade também. Imagina. Tá tudo certo. Então, ele Sim. conseguiu tomar crédito. E quando eu falo em tomar crédito de forma inteligente, é o seguinte. Vamos pegar uma taxa média aí.
Tá. Vamos supor que tu venha com teus recebíveis para mim hoje, né? Só que eu vou te cobrar 2%, certo? Ah, é caro eu deixar 2%? Talvez. Mas e se tu vai conseguir fazer uma negociação do outro lado com esse dinheiro à vista e economizar 5%? Você está pagando pelo crédito ou você está ganhando 3%? Sim. É Perfeito. isso que quando a gente usa o crédito de forma inteligente. Crédito é o quê? Acreditar para crescer. Não é para fechar a conta que a gente não conseguiu fechar porque não vendeu, porque tem muito custo. Né? Então, por exemplo, na indústria isso é super comum. Eu tenho um cliente aqui de Joinville. O que ele faz? Ele consegue negociar um grande volume com o fornecedor dele. Ele ganha 7% de desconto lá e paga 2%. Olha só. Ele ganhou 5% numa transação financeira. Sim, Isso é usar o crédito de forma completamente inteligente. Ele não pagou 2%, ele ganhou 5%. sim. Eu ainda analiso o crédito dele, eu ainda faço a cobrança dele. É bom para todo mundo, é bom para Sim. mim, mas é melhor ainda para ele. Claro. E ele com certeza vai ficar quanto tempo contigo, né? Não, já está há muitos anos. Entendeu? E vai ficar, porque isso é muito bom para ele, né? Para a empresa dele, para a saúde, né, da empresa dele. E ele faz comigo a parte de indústria duplicata, faz comigo a parte de cartão, porque ele tem uma loja. Então, ele é um cliente bem completo. Eu faço análise de crédito e faço a cobrança. Que bacana, legal saber disso. Então, gente, ó, se vocês precisarem, empresas acima de 500 mil, já sabem, já tem aí, já passamos o arroba da Charlotte. Aliás, acho seu nome muito chique, tá? Charlotte, acho lindo. E já passamos também o da Valore. Então, não tem como, não tem desculpa para você não ir atrás e não buscar uma solução aí para sua empresa. Ainda nesse ano, né? Ah, é Por muito favor, rápido. muito rápido. Muito rápido. Ela é rápida. Gente, a empresa é a cara do dono. Sempre eu falo isso aqui. Se ela é assim, todo mundo lá tem que ser assim, é mais ou menos isso. Porque quem não é, não fica. É isso. Quem é não sobre. acha que eu sou ansiosa, eu falo, não, eu sou proativa, gente. Bora lá. Boa, é isso aí. Agora eu queria te perguntar, porque eu achei sensacional esse tema que eu vi no teu feed, porque o que a gente mais ouve é, eu quero ficar rico. O dia que eu ficar rico, todos os meus problemas do mundo, né? Eu já ouvi isso de várias pessoas, empresas. Por que você quer ter uma empresa para ficar rico? Meu filho, não faz isso, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, não faz isso, meu filho, vai, né, fazer outra coisa. E aí eu quero até contextualizar vocês, porque eu peguei do post da Charlotte. O seu problema não é falta de dinheiro. Então, Charlotte, qual é o problema, então? Você? Falta de gestão. Uau. E quando eu falo falta de gestão, é inacreditável. E eu vou me incluir nisso porque eu sou empresária, tá, gente? Eu não estou falando dos outros, estou falando de mim também. É a nossa dificuldade de tomar as decisões e agir quando a gente já sabe, lá no fundo, o que tem que ser feito. É aquela demissão que a gente não faz. Que aí vai ficar pior, porque ele vai levar mais 3, 2 com ele. É aquele produto que você desenvolveu porque era o teu sonho e que não vendeu. Né? É aquela divisão que você tem que encerrar. Porque nós, como empresários, quando a gente cria algo, não vou dizer que é como um filho, né? Mas assim, a gente se apega naquilo e a gente acha que nós sabemos que o outro quer. E às vezes não é. Então, tu ter coragem de desistir de um projeto, desistir de uma pessoa e parar de gastar energia boa em coisa ruim, é muito difícil. O empresário odeia demitir, ele odeia dizer, não, eu estava errado, isso aqui não funciona. Ele tem uma dificuldade muito grande e eu me incluo nisso todos os dias e luto contra isso. Sim, e gente, sabe o que é o pior, assim? É quando você está lá na esteira, você acha que você teve uma ideia maravilhosa e você leva, você vai, você faz energia. Não era tão boa. E aí admitir isso, né? Muito difícil. É muito difícil para nós, né? Que estamos nessa situação, assim. E a gente insiste em pessoas que talvez no começo foram certas. Só que a empresa é um órgão vivo. Ela vai se modificando. Ah, mas o fulano começou comigo lá no princípio. Vamos supor que ele foi o seu diretor comercial. E ele era bom quando a tua empresa faturava 100 mil. Ele vendia, porque ele tinha relacionamento para isso. Mas e agora? Agora ele já não é mais um diretor que se especializou e sabe fazer a gestão de uma equipe de 50. São coisas completamente separadas. E a gente se prende nisso, então muitas vezes tem aquele diretor ganhando um salário enorme, que não acompanhou a empresa
e a gente não demite. E os funcionários, e você vê na cara das pessoas que estão abaixo dele que eles estão insatisfeitos porque tem funcionário evoluindo muito mais até do que aquele gestor. É assim, ó, eu visito muitas empresas, muitas mesmo, e de todos os setores, de todos os segmentos. É muito fácil para quem está de fora sentar, olhar um DRE e dizer, não, vocês estão malucos, isso aqui não dá, esse produto não tem margem, esse cara aqui está muito caro, só que nós ficamos cegos. Então, coisas que podem ajudar muito é contratar uma consultoria, porque o cara é frio, ele é neutro. Ele chega ali e fala, é isso, deu. Aí sabe o que acontece? Ele fala, e a gente sabe o que a gente fala? Ai, mas no meu negócio não é assim. É assim, sim, porque é igual em tudo. Sim, sim. Né? Empreender, o básico, a teoria, ela existe porque ela foi feita, embasada em milhares de cases. E a gente não toma a decisão. E a gente protela. E aí, quando nós tomamos a decisão, já é tarde demais e a empresa já está num caos tão absurdo que agora só existe uma alternativa que é entrar com uma recuperação judicial. Mas isso nunca é problema de um dia para a noite. São anos que a empresa vem se arrastando. E que aí vai levando, não, mais um dia, e de repente... E aí, hoje, para consertar isso, você precisa de dinheiro, realmente. Mas o que ocasionou isso não foi falta de dinheiro. Foi a gestão. Foi falta de tomar decisão lá atrás. Sim. E a gente consegue olhar, virar e dizer, não, foi aqui, ó. A gente sabe, né? Eu sempre falo, assim como num casamento, assim como, né, as mães com os filhos, a gente sabe, mas é que às vezes a gente fala assim, não quero me incomodar, mas o não me incomodar agora vai te incomodar muito mais lá na frente, né? Não olhar ou pôr embaixo do tapete, né? Não, deixa essa sujeirinha aqui, né? Conversas difíceis, vida fácil. Conversas fáceis, vida difícil. Pode escolher. Maravilhoso. E o que ninguém conta sobre ser gestor? Eu li lá no seu feed, mas eu queria que você falasse aqui para nós. Sobre ser gestor, tá? Não estou nem falando sobre empresário, sobre ser gestor. Isso. Primeiro, que quando você passa de ser um analista, de ser uma pessoa sênior para ser gestor, você vira um júnior, tá? Uau. Você não é mais sênior em nada, porque mudou completamente o seu escopo de funções. Então, acho que isso é super importante para o empresário entender também. Você pega o seu melhor vendedor, transforma ele em um gestor. E já quer que no primeiro mês ele bata todas as metas. Ele é júnior, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, ou você prepara muito, e mesmo preparação, a gente sabe que a prática é outra coisa. Totalmente. Ele é júnior, tá? Então, ele precisa de tempo para se adaptar nessa nova função. Então, é difícil, que as pessoas te consomem, que você tem que entender muito de psicologia. Você vai chegar em casa completamente exausto, muitas vezes, de conversas muito difíceis. E aí tem família, tem filho, tem tudo, tem a lição da criança, tem várias outras coisas. O turno B pega pesado. Né? A gente tem o turno B. Mas que todo mundo pode aprender. Todo mundo. Mas eu sou introvertido. Não importa. Ser gestor é muito mais científico. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos. Mas quem quiser aprende. E eu conheço introvertidos que fazem um trabalho maravilhoso. Que dão um feedback apropriado, que pegam, sabe, junto. Você não precisa ser, eu sempre fui assim. Não. É completamente uma habilidade que a gente aprende. Mas é difícil. Sim, sim. Gostei da Charlotte. A Charlotte é muito papo reto. Gostei. É isso aí. É difícil, gente, liderar. Hoje eu vou até pegar esse gancho, né? Não vou abrir o que é, mas eu tô com uma situação lá na empresa que é exatamente isso que a Charlotte falou. Eu já sei o que eu tenho que resolver, Charlotte. Vai fazer quando? Entendeu? Amanhã. Amanhã. É amanhã. Tu vai mandar uma mensagem. Foi uma mentoria, eu vou te mandar. Porque, a gente sabe. Aí a fica gente com essa sabe. insegurança. Fala, cara, mas eu tô ali no dia a dia. É isso que eu tenho que fazer e pronto. E tem coisa que não tá na teoria, não tá no livro, não tá no... É o teu coração, você já tá sentindo. Termina isso, faz agora. Amanhã eu vou fazer. O alívio depois é tão imenso que, olha, a gente protela ele e você pensa, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Porque eu tive medo. O medo, exatamente, com toda certeza. E aí, pegando esse gancho, que aqui também esse material a gente fala com muitas mulheres que querem transicionar de carreira, como que se acelera a carreira? Vamos lá, transicionou, porque aí, desculpa, eu já peguei várias perguntas no meu stories que eu abro as caixinhas. Mas estou muito velha. Não tá? Vocês viram aquele filme ontem maravilhoso, Netflix?
Niad. Eu vi. Assistam. Gente, assista. Que espetáculo. Eu vou até colocar ali, porque a Charlotte pôs no stories dela, muito bom. Eu vou dar de dica de lindo, né? Maravilhoso. Lindo. É uma mulher nos seus 60 anos que se propõe a fazer um desafio, até demais, ela tem uma obsessão, mas para mostrar que não tem idade, gente. Sim. Além de tudo, ela foi além do que era humanamente possível. Sim. E aí eu queria te perguntar, como transicionar a carreira? Dá algumas dicas para nós. Vamos lá. Eu não vou dizer o como, mas o que eu posso dizer é como acelerar. Tá? Acelerar a carreira significa ser bem relacionado. Primeira coisa. A gente tem que parar de fazer planilha de Excel, tirar a cabeça de coisas operacionais e pensar estrategicamente. Isso aí. Por que que os homens avançam mais rápido? Porque eles sabem fazer networking. Eles não estão muito preocupados com pequenos detalhes. Em relação, as mulheres sempre têm a sensação que não fazem o suficiente, que não são o suficiente. Aí fica na estratégia, fica ali, deixa no computador. Fazer mais. É pensar muito na regra de 80-20, né? Quais são os 20% que eu vou investir aqui, né? Que vai me dar 80% do resultado. Sim. Geralmente não é onde a gente está se concentrando. Então, é pensar muito nisso. É pensar na carreira. É não deixar isso passar sem você pensar nisso. Porque se você não constrói a sua carreira, alguém vai fazer para você. E aí você fica à mercê do seu líder, da sua empresa, né, de quem está no comando. Sim. É tomar essas rédeas, porque a sua carreira é a sua responsabilidade. Aquela história de ficar esperando o planejamento de carreira da empresa, já passou. É né? você Protagonismo. Que faz, né? Exatamente. Eu que tenho que escolher onde é que eu vou. E vou. vou falar até mais, né? Abrindo parênteses aqui. E as empresas que estão crescendo aceleradamente, elas querem pessoas protagonistas. Elas querem pessoas que vêm e falam, elas não querem mais pessoas, não, cadê a solução e qual que é o próximo passo, qual que é a próxima ideia. Eu vejo cada vez mais as empresas precisando de protagonistas também, para fazer essa cultura da empresa acontecer, né? Com certeza, total. Porque óbvio que mais cabeças pensam melhor, gente. Sim, sim. A não ser que você esteja numa empresa que está presa no passado, onde eu mando e obedece todo mundo. Senhorzinho Malta, eu falo. Aí já sai, não tem o que fazer. Aí tem que pedir a conta, gente. Isso. Coragem. Perfeito. Né? Santa Catarina é o estado com o menor desemprego do Brasil. Gente, não falta oportunidade para quem quer fazer acontecer e se qualificou. Isso é importante. Né? Você tem que ter currículo. Sim. E quando eu digo currículo, não é faculdade necessariamente cara, mas é mostrar projetos, é mostrar resultados. Sempre estar estudando, sempre estar buscando, sempre estar evoluindo. A gente já até falou aqui sobre o filme, então eu quero te perguntar uma dica de leitura. Pode ser sobre gestão, carreira, ou até mesmo do seu mundo, né, de finanças. Assim, Mari, esse livro aqui, a pessoa que não entende nada vai dar um boom na cabeça. Tem algum livro que te vem agora para nos indicar? Vários. Para empresários. Para empresários. Para empresários, empreendedores, ou até mesmo cargos C-level, tá? Neste momento, como o mundo está em crise, tem um livro muito bom de um brasileiro, que é um grande reestruturador de empresas, tá? Inclusive, ele faleceu esse ano e se chama Sem Cortes. Sem Cortes, tá? Galeazzi. Ele fez grandes reestruturações de empresa, então ele mostra muito esse mundo de onde ele pega uma empresa com dificuldade e como é que eles agiram, né, para fazer que a empresa virasse. Apesar que ele teve uma factoring, não teve sucesso, tá? Então, eu acho que a gente que está aqui até hoje está merecendo parabéns. Ele mesmo fala da dificuldade. Sem cortes. Então, isso é para quem está vivendo crise. Tá? Para quem quer crescer, existe um livro de marketing que eu gosto muito que se chama Story Brand. Story Brand, que é sobre marketing, sobre contar histórias, né? E isso se aplica na pessoa física e na jurídica. Então, vamos fazer assim, que sempre quando o convidado vem, eu faço assim, então. Eu vou procurar a capa desses 2 livros e vou marcar hoje à noite a Charlotte no meu Instagram, tá? Antes de colocar, eu vou mandar no WhatsApp dela só para perguntar se são os 2 ali, se eu vi certinho. E o print eu vou colocar no Stories, a gente vai deixar então aí nessas 24 horas para vocês, empresários, verem mesmo, né? Printarem bastante, irem atrás desse conteúdo. Eu vou já atrás para mim, porque todo mundo que vem aqui com esses conteúdos, eu já começo a ler. Mas tem mais um, eu preciso dar o último. Então vai. Empresas Feitas para Vencer. Empresas Feitas para... Então, de Jim Collins. Vão ser 3 livros. Depois eu vou anotar certinho. Por que esse livro eu acho muito legal? Porque ele é baseado em pesquisa.
Ele não traz opiniões, ele traz as pesquisas que ele fez ao longo de Dados. décadas. O que dá certo e o que não dá certo. E quando você entra lá, você vai ver que não tem a fórmula, né? Tem disciplina, tem longevidade, né? E tem equipe. Não tem, isso aqui dá certo. Sim. E eu acho legal, porque nesse mundo maluco que a gente vive, de uma quantidade de informações absurdas, Muita. e a gente olha para o lado e vê tal empresa se tornou um unicórnio, tal empresa se tornou, né, uma marca de 1 bilhão. Isso não é a realidade de 99% das empresas. É verdade, eu falo sempre isso. Por que não ter uma empresa pequena ou média de valor? Você pode ser excelente sendo pequeno. Você não precisa ser gigante. Você não precisa ter 1 bilhão. E esse livro, acho que traz a gente para a realidade. Ótimo. Devagar e sempre. Constância, né? O que eu tenho mais falado esse ano para mim, né? É constância, disciplina, fazer o que precisa ser feito. A gente é adulto, né? Não é igual a criança, hoje não. Não, hoje eu tenho que ir na academia, hoje eu tenho que estudar 1 hora, hoje eu tenho que fazer inglês, hoje eu tenho que fazer disciplina, né? Eu acho que é isso que traz essa evolução. Quando você olha para a sua história lá atrás, quantos momentos você não quis fazer, talvez, né? Todo dia tem uma coisa que eu não quero fazer. Adoro. Todo santo dia tem uma coisa que eu não quero fazer. Não, eu falei hoje. Só uma você tá muito bem, né? Eu tenho vários. Eu penso, essa reunião, putz, Ai, que meu saco. Deus, Mas vamos lá. Vamos embora. Tem que entrar e ainda tem que entrar no melhor humor, né? Porque a gente é entrar líder. pra ganhar, né? Exatamente. Uhul. Uhul. A gente é ainda animadora de torcida da equipe toda. Quando eu volto de férias, eles ai, que saudade. Eu falei, lógico, né? Só faltou o pompom, né? Ainda tem isso. Ó, pra gente finalizar, o que você poderia dar de dica que ninguém te contou quando você assumiu uma empresa? Que ia ser muito difícil. Muito, muito difícil. E aí, quando você pensa difícil, tipo assim, vezes 10. Que eu ia perder muitas noites de sono. Que ia afetar a minha saúde mental em muitas vezes. Afeta, viu, gente? Que eu ia pensar em desistir muitas vezes. Que ia afetar a minha vida familiar. Que eu ia abrir mão, sim, de ver meus filhos em alguns momentos. Que ia mudar completamente a minha vida. Que você, como líder, afeta a história dos outros. Que você tem uma responsabilidade enorme. Porque o que você fala tem um eco muito grande quando você é líder. É verdade. Eu não imaginava que o que eu falasse e o que eu fizesse ia ter um efeito cascata tão grande. E que não é fácil, gente. Jamais, assim, eu imaginaria que ia ser tão difícil. Eu falo assim, né? A gente deitar no travesseiro e falar assim, hoje não é só mais sobre a minha vida, é falar, nossa, eu fui justa nisso que eu vou passando assim, fui justa nisso que eu falei? Foi correto? Foi coerente? Será que eu fiz o certo? Né? Não é mais ou menos isso? E a gente erra um monte. Nossa, todo dia. Todo então, dia, toda hora. O aprendizado é constante. Mas é o que eu falo lá para eles na empresa, né? Eu não levanto da minha cama pensando em ferrar a vida de alguém. Não é sobre isso, mas é que às vezes, a gente às vezes vai errar. Né? Se eu soubesse, até o Leonardo Castelo veio aqui uma vez, eu achei sensacional a frase que ele falou que... Aí eu falei, mas por que vocês, né, ainda não foram para fora, tal, nananã? Ele falou, porque se eu soubesse, eu tinha feito. E é verdade, a gente erra, porque a gente não sabe. E aí, no erro, a gente vai falar, opa, não vou mais pôr o dedinho na tomada agora, porque eu vou levar um choque, né? Mais ou menos tu fazer assim. gestão de uma empresa de 10 funcionários é uma coisa, de 50 é outro, de 100 é outro. E as habilidades que você precisa para cada nível são diferentes. Sim. Né? O jogo é que nem um videogame, o jogo vai ficando cada vez mais hard. Não tem, o nível fica mais difícil hoje, com o crescimento. Quantos funcionários? 130. Então, eu vou ter, né, mais de 100 funcionários. Aí, quando eu estiver nessa fase, eu vou precisar já conversar com você sobre outras coisas, sobre outros temas, né? Porque aí eu não cheguei lá ainda, eu tô chegando, e aí, como que faz? A vida é sobre isso, né? Ó, eu quero te agradecer. Eu vi muita verdade em você. Gente, o olho dela, assim, ó... Primeiro que é azul, verde, o que azul. Que é? Azul. É porque você tá com verde, eu não sei se contrai. Então, é azul. Mas pensa numa mulher que você vê verdade, né? Assim, no que você fala. Muito obrigado por te conhecer pessoalmente. O meu desejo é que você prospere cada vez mais. Fique muito à vontade quando se sentir, quiser voltar para contar mais novidades sobre você, sobre o seu negócio. E eu queria que você ali naquela câmera, você falasse algo para as nossas pessoas, empresários, empresárias, pessoas que vão chegar a esse conteúdo. Bom, primeiro que se você está tendo um momento difícil, todos estamos. E isso é normal. Vai passar. Né? Isso também passará, né? Tudo passa.
E se você está se achando muito velho para a transição de carreira, não pense isso. Porque depois dos 40, a nossa maturidade é outra. São grandes oportunidades. A gente não precisa trabalhar mais. A gente pode trabalhar mais inteligente e usar toda a nossa expertise de vida para fazer negócios melhores. E tome rédea da sua carreira, porque se você não fizer, alguém fará. É verdade. E aí, se alguém vai fazer por ti, talvez não é o que você gostaria no final, né? Isso mesmo. Charlotte, muito obrigado. Prazer em Imagina. conhecê-la pessoalmente. Espero que você tenha gostado de estar aqui comigo. Tá? Amei. Que bom, que bom. Amei. E ó, você já sabe, segunda que vem mais um convidado ou convidada. Muito obrigado, galera da Pix Studio, que sempre está aqui comigo nesse estúdio maravilhoso, me concedendo essa oportunidade. Deus abençoe os seus negócios. Uma excelente semana para você. Se joga, vamos dar-lhe.